Estamos aqui de volta no segundo bloco do programa Plenitude, com um entrevistado muito especial, muito querido, que é o Carlos Baccelli, que vem lá de Uberaba, trazendo um pouquinho do povo mineiro para a gente e trazendo sobre a mediunidade, que a gente sabe quanto é importante esse trabalho na mediunidade nos dias de hoje. E ele tem uma quantidade grande de livros psicografados através dessa mediunidade e vem cada vez trazendo maior esclarecimento a gente. Então aqui nós perguntamos um pouquinho mais sobre o tema mediunidade. Já conhecemos um pouquinho sobre você, sobre o trabalho que você desenvolve caritativo, das fundações das casas espíritas que você veio desenvolvendo. Então a gente pergunta, você trabalha com vários mentores, vários espíritos que vêm trazendo a luz da doutrina, a conscientização na atualidade, né? E esses espíritos, eles atuam sempre renovando, porque a gente está passando por um mundo de transição nesse momento, né? A gente sabe que o mundo inteiro está passando por dificuldades, exatamente trazendo a necessidade de mudar, de conscientizar. E o que esses espíritos dizem nessa transformação moral que se faz necessária hoje dentro da mediunidade, porque é um trabalho de mudança interior, né? Inclusive será o tema da nossa palestra dentro de poucos minutos. Os espíritos nos dizem que basicamente desenvolver mediunidade é cuidar da própria espiritualidade. Certo. Doutor Odilon, doutor Inácio, irmão José e tantos outros falam conosco que às vezes nós nos equivocamos no que tange a questão do desenvolvimento mediúnico, como se fosse possível fazer acontecer a mediunidade sem que espiritualmente o médium tomasse parte no processo. Porque muitos entendem a mediunidade como sendo uma faculdade que os espíritos utilizarão. Sem dúvida, a mediunidade é uma faculdade. O médium é portador de várias faculdades mediúnicas, mas o médium não pode se esquecer de que o espírito utilizará a sua faculdade mediúnica, esta ou aquela, de acordo com a sua capacidade de cooperar neste sentido. Porque o médium, como diz o Dr. Odilon, ele é parceiro. O espírito, ele não opera sozinho. Digamos, o espírito que opera sozinho é o obsessor. Mas o espírito orientador, o espírito elevado, o espírito interessado em construir alguma coisa através do trabalho mediúnico, ele necessita do concurso efetivo do médium. Certo. Daí a necessidade de um médium cuidar de sua própria espiritualidade. Com certeza. Dr. Odilon diz o seguinte: desenvolver mediunidade significa fazer crescer o espírito do médium. É amadurecimento, né? Amadurecimento constante. Lucidez, conscientização, busca interior, transparência, sinceridade, plenitude. Plenitude, é isso mesmo. E vai por aí afora.
Isto que significa desenvolver mediunidade. Desenvolver mediunidade não significa decorar um livro. De jeito nenhum. Não significa você saber uma técnica, aprimorar uma técnica. Não significa você exercitar-se no campo da concentração. Porque existem pessoas que me perguntam assim, como é que você se concentra para cair em transe? A gente fica imaginando uma coisa maluca nessa hora. Pois é, mas não é. O doutor Odilon diz o seguinte, olha, o médium não tem que se concentrar. Ele tem que viver concentrado. Exatamente. As pessoas acham que ser médium é só naquele momento que você vai psicografar ou no momento que vai dar a psicofonia. Mediunidade é como ser espírita. É um estado de espírito. E é 24 horas, 24 horas. Me fala uma coisa. A pessoa que está envolvido num processo obsessivo, né? E que ela está em angústia, em crises, e ela não tem a consciência necessária para entender que ela precisa modificar, porque só existe o obsediado, né? Ou melhor, só existe o obsessor porque existe o obsediado que dá a brecha para ele se aproximar, correto? Mas a pessoa que não tem o conhecimento, né, sobre a mediunidade, sobre o espiritismo, como ela deve proceder pelas manifestações, pela turbulência que vem acontecendo na vida dela? O que ela deve procurar, o que ela deve fazer quando acontecem vários processos, geralmente dentro da sua própria casa? Olha, certa vez essa pergunta foi feita ao Chico Xavier, não é? Como é que a gente pode curar a obsessão? Não é? E o Chico falou assim, através da oração e do trabalho, porque através da oração nós nos lembramos de Deus e através do trabalho esquecemos de nós. Então estes dois pontos são importantíssimos. Através da oração nós nos lembramos de Deus, ou seja, nós mudamos a sintonia mental. Com certeza. Porque obsessão é sintonia. Obsessão é mediunidade doente e precisa ser tratada, né? Então, através da oração sincera, nós entramos em sintonia com outros espíritos. Nós mudamos de faixa vibratória. É como ir lá e mudar o canal de televisão. Exatamente. Ou mudar lá de sintonia o rádio. E o Chico falava, e através do trabalho, porque através do trabalho nós esquecemos de nós. Porque o obsidiado, ele vive muito em função dele. O meu problema, a minha dor, o meu sofrimento. Fica focado no seu próprio a minha umbigo, depressão, né? A minha angústia, o meu sofrimento. Ninguém sofre mais do que eu. Como eu sofro, ninguém me ajuda. Exatamente. Aí a pessoa não melhora. E vai para a depressão. Por isso, vai para a depressão. E nós sabemos que pode ir até para a loucura, como explicou Allan Kardec em um livro dos médiuns. Porque a obsessão, quando ela vai se tornando crônica e vai se complicando, ela pode se transformar em possessão. E pode levar realmente à loucura, não é? A uma lesão no cérebro, às vezes irreversível e tudo mais. Mas nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade da sua pergunta para dizer o seguinte, olha, no que tange a obsessão, o passe ajuda. O tratamento espiritual é necessário. O tratamento espiritual é necessário, ajuda, mas o que ajuda mais, como diz o doutor Inácio Ferreira, é uma vassoura nas mãos. Então a receita é bem profunda, né? É um trabalho. É um trabalho. Não é uma terapia, é psicoterapia. Não é o trabalho do dia a dia. Profissionalismo, não é isso. É o trabalho doação.
Exatamente. Então, a pessoa, quando ela entra nesse processo de obsessão, de conflitos espirituais, vazio existencial, onde ela está num processo depressivo e muitas vezes entrando até para a síndrome do pânico já, a melhor terapia dela ou seja, mergulhar numa casa espírita, se internar numa casa espírita e começar a trabalhar. Receber as orientações, como ela deve se comportar, como ela deve trabalhar e começar nas tarefas mais simples, mais humildes, porque normalmente aquele que está com problema de obsessão, ele quer vir para a sessão mediúnica. E não é nada ele tem disso, que começar pela cozinha. É isso mesmo. Ele tem que começar pela cozinha, pelo jardim. Não é? Ele tem que começar pelo banheiro, pela latrina, lavando o banheiro. Exato. Eu me lembro de uma senhora conversar com o Chico, o espírito a tomava e ela, desesperada, ela rasgava toda a roupa, ela saía correndo para o meio do pasto, porque ela morava num sítio perto de Uberaba, e o marido dela correndo atrás. Isso à noite, de dia, qualquer horário. Imagina o desespero desse homem, né? E ela correndo no meio do mato, se arranhando nos espinhos, nos arames farpados das cercas. E um dia ela conversou com o Chico: Chico, eu não sei o que eu faço. Ela chamava-se Gertrudes, ela já desencarnou. Então o Chico falou com ela assim: olha, Gertrudes, trabalha. Passou mais um pouquinho e ele falou: trabalha. Passou mais um pouquinho, ele falou: trabalha, Gertrudes, até você cair no chão de tanto trabalhar. Exatamente. Quando você cair no chão de tanto trabalhar, o obsessor larga você. Aí, o que acontece? É isso que a gente fala, né? A pessoa vai para o SEJA, vai no atendimento fraterno e a gente fala assim, né? Quando a gente vê a situação, a gente fala assim: olha só, você precisa vir à palestra, você semanalmente, você precisa fazer curso, você, em algumas orientações e tratamento espiritual, isso, se interna na casa espírita. A pessoa não entende o que é isso. Vai ao trabalho caritativo, se doe. Faz parte da campanha do quilo. Tem não é? tantas Vai coisas. visitar um doente, levando às vezes uma palavra de conforto, ler uma página do Evangelho para quem Deixa está... o queixume de lado. É verdade, deixa a queixa de lado. É como diz o Chico Xavier. O Chico falava assim: olha, eu vejo muita gente suicidando, mas eu não vejo ninguém que quer suicidar chegando numa prefeitura e falar assim: olha, eu decidi morrer, quero suicidar, me dá uma picareta para me trabalhar, que eu quero trabalhar. Eu quero suicidar trabalhando de picareta até morrer. De jeito nenhum. A pessoa quer morrer sem trabalhar. Exatamente isso. Sem trabalhar. Até aquele que às vezes pensa no que não deve pensar, que é essa questão do suicídio, pensa na lei do menor esforço, né? Deixar o peso para o outro, a responsabilidade. Eu quero me suicidar por causa do outro. Nunca é por causa de si. Mas por que não fala assim: eu quero me suicidar, então eu vou lá para a África, matar a fome daquelas crianças, vou lá para a África furar poço d'água para aquele povo que não tem água. Ninguém quer. É terrível. E a gente vê qual a dificuldade das pessoas, né? E as pessoas, quando elas chegam na casa espírita, elas chegam, começam assistindo as palestras, logo vem o convite para os trabalhos na casa, que são profundamente importantes, porque ela ajuda a modificar a pessoa interiormente, ela ajuda a dar valor e sentido à vida, né? Ela ajuda a trabalhar a moral da pessoa, enfim. A pessoa, quando ela começa a trabalhar na casa espírita, a vida dela começa a ter um outro panorama. É verdade. Né? Começa a mudar. E a pessoa muitas vezes fala assim:
Ah, mas eu quero trabalhar a minha mediunidade, né? Então, quando ela começa a perceber alguns arrepios, algumas coisas, então a pessoa já se acha o médium. O Chico falava assim, a pessoa pede mediunidade ignorando que está pedindo trabalho. Exatamente. Porque a mediunidade é trabalho. Eles perguntam pra gente, né? Mas Iraci, você vai todos os dias no centro espírita? Eu falo, não, só de domingo a domingo. Não é verdade? Porque não tem como, você tem que trabalhar. E não é uma questão de fanatismo. Não é uma questão de fanatismo. É uma questão de opção de vida. Por exemplo, nós comemos todos os dias. Como é que a gente vai alimentar a alma? Tomamos banho todos os dias. Dormimos todos os dias. Por que nós não podemos cuidar das coisas espirituais que nos interessam para a eternidade? Por que nós não podemos cuidar dessas coisas todos os dias? Como desenvolver a mediunidade? O que você orienta, o que você passa para os nossos ouvintes do Plenitude, da sintonia espiritual que busca, que precisa beber dessa sintonia? Eu acho assim, que a pessoa, pela minha experiência própria e pela convivência com os benfeitores espirituais e com o próprio Chico que a gente aprendia, eu acho que a pessoa não tem que se preocupar em desenvolver a mediunidade. Ela tem que se preocupar em desenvolver a si mesma. Porque com o desenvolvimento dela mesma, a mediunidade surge naturalmente. Acontece. Espontaneamente. Cultiva a roseira que a rosa nasce. E a sua mão sempre estará perfumada. É não verdade. Assim? Agora, não tem como você querer rosa sem cultivar a roseira. Agora, não se esqueça, no cultivo da roseira, para obter a rosa, você também vai ter muitos espinhos. Vai furar o seu dedinho e vai continuar na Isso vida. faz parte. Com certeza. Isso faz parte, não é? Agora, mais uma coisinha que as pessoas geralmente perguntam muito. Se eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que está envolvido num processo mediúnico, a família busca de todas as formas levar essa pessoa ao centro espírita para que ela se esclareça, para que ela se liberte, né, desse estado de obsessão. Como eu devo proceder se a pessoa fala, não suporto o espiritismo, eu não quero, eu não aceito? Como é que a pessoa, os familiares que entendem a necessidade, que buscam o espiritismo sim, como é que eles devem proceder com essa pessoa? Isto aí é o livre-arbítrio dela. Como é que Deus procede conosco quando nós não queremos? Foi profundo agora, Marcelo. Não é verdade? Isso. Ele nos deixa entregues a nós mesmos, para que a gente possa aprender às custas do sofrimento. Uma vez uma mãe veio me fazer esta pergunta. Olha, meu filho nasceu no berço espírita, nós somos todos espíritas, ele está sofrendo e não quer espiritismo. O que você me diz? Aí eu ouvi o irmão José naquele momento. O irmão José disse assim, fala com ela que ele está assim porque ele ainda não está sofrendo o suficiente. Como dizem os jovens, nossa, agora doeu o âmago. Porque quando a pessoa sofre o suficiente, ela procura. Com certeza. Se ela não procurou, é porque aquele sofrimento está interessando a ela para chantagear com a família. Exatamente, para fazer jogo. Para fazer, chantagear com a família, e perturbar, e aborrecer. Eu acho o seguinte, nós devemos nos esforçar. Fulano, vamos ao centro. Mas se a pessoa é maior de idade, é vacinada, não é? Não quer ir ao centro, a gente então dá uma outra opção. Você não quer ir ao centro? Então vamos ao psiquiatra. Vamos ao psiquiatra. Se a pessoa fala, não, eu não quero nem centro
e nem psiquiatra. Falou assim, olha, então eu não sou Pilatos, mas vou lavar as minhas mãos. O que nós podemos? A gente está aí para estender a mão. Porém, você toca a mão do outro se a pessoa quiser. A pessoa tem que com certeza, com certeza. Ajuda-te e o céu te ajudará. Qual a importância da mídia na divulgação da doutrina espírita, nesse meio que a mediunidade está cada vez mais se propagando, né, entre as pessoas? E, como sabemos, você já teve um programa de televisão local, como tem ainda um programa de rádio, e a gente sabe da necessidade de divulgar isso. O que você diz e o que os mentores, a espiritualidade diz a respeito disso? A respeito do que a mídia vem divulgando? Ou da necessidade de divulgar. Através da mídia. Os mentores espirituais dizem que nós precisamos ocupar todo o espaço que se nos ofereça para o bem, porque o espaço que não é ocupado pelo bem, inevitavelmente será ocupado pelo mal. E é verdade. Então nós não podemos recuar. Se nós temos oportunidade no rádio, na televisão ou no jornal, não significa fazer proselitismo de arrastamento, porque o Espiritismo não é uma doutrina de massa, de massificação. Nós não estamos interessados em milhares de adeptos. Nós não estamos interessados em milhares de cruzeiros ou de reais. É verdade. Nós estamos interessados na conscientização, na libertação da pessoa. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com certeza. O Espiritismo é uma doutrina que nos liberta. É uma doutrina libertadora, porque ela nos ensina a conviver com as pessoas, com todas as pessoas, com todos os cultos. Nós respeitamos todas as crenças, respeitamos o católico, o evangélico, o budista, o umbandista, o ateu. Exatamente. Somos todos filhos de Deus. Somos ecumênicos. É esta conscientização de que nós necessitamos. O mundo não vai ser salvo pelas religiões. O mundo vai ser salvo pela religiosidade dos habitantes da Terra. Nós estamos chegando ao final do programa e eu convido você a trazer uma palavra de apoio, de consolo, esclarecimento aos ouvintes. E a pergunta que não quer calar o que os mentores espirituais buscam trazer, deixando de mensagem para esse momento de transição para a nossa vida? A nossa mensagem não poderia ser outra. É uma mensagem de esperança, de confiança no futuro, com base no que nos disse Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós precisamos ter respeito pelo próximo. Precisamos respeitar a vida, até mesmo a vida de uma árvore, de uma planta, a vida de um animal, a vida de um pássaro, a vida de qualquer pessoa, a vida de um cão. Nós precisamos ter reverência pela vida, ou seja, nós precisamos nos tornar dignos da condição que dizemos possuir, que é a de seres humanos. Então, a nossa palavra é uma palavra de muito otimismo, de muita esperança e de muita fé, e rogando que os benfeitores espirituais continuem tendo paciência conosco. Muita, porque nós precisamos de muita paciência. Muita paciência, tolerância conosco, que eles não nos abandonem, porque senão nós estaremos fritos. Nós médiuns é que damos muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Porque a gente tem que amadurecer tudo aquilo e principalmente saber que a nossa responsabilidade é de estender as mãos, né?
É isto aí, é uma alegria, foi uma alegria participar do seu programa. Obrigada, que Jesus possa abençoar você, o seu grupo, o Seja, esta casa abençoada que faz tanto por tanta gente. Que vocês possam continuar sempre firmes, sempre fiéis a Jesus, ao Evangelho, na tarefa de cada dia. Agradeço muito a sua participação aqui conosco, o seu carinho, e nós buscamos deixar a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a todos os ouvintes do programa Plenitude, esse imenso carinho, esse imenso amor, essa delicadeza que o Bacelli traz aqui para a gente, né? E que vocês tenham uma semana deliciosa, de muita paz, muita luz. E novamente, um beijinho cor-de-rosa para vocês. Fiquem com Deus.